Olá, turma! Tudo bem? É um prazer estar com vocês mais uma vez, agora em nossa quarta e última aula da disciplina Sociologia. Como andam os estudos? Está dando para compreender o conteúdo? Espero que sim. Na aula de hoje, para fechar o conteúdo proposto, estudaremos um pouco sobre a organização estatal, as formas de governo, o Estado e a soberania, os movimentos sociais, cultura e as trocas culturais. E falaremos também sobre a cultura e indústria cultural. Qual seria a melhor forma de organização do Estado? Vamos partir nossa reflexão sob a perspectiva de Nicolau Maquiavel, que é um filósofo italiano que defende um governo centralizado na pessoa de um príncipe. Nicolau Maquiavel foi um importante historiador, diplomata, filósofo, estadista e político italiano da época do Renascimento. Ele nasceu na cidade italiana de Florença em 3 de maio de 1469 e morreu na mesma cidade em 21 de junho de 1527. Filho de pais pobres, Maquiavel desde cedo se interessou pelos estudos. Com apenas 7 anos de idade, ele começou a aprender latim. Logo depois, passou a estudar também o ábaco e também língua grega antiga. Aos 29 anos de idade, ingressou na vida política, exercendo o cargo de secretário da segunda chancelaria da República de Florença. Porém, com a restauração da família Médici ao poder, Maquiavel foi afastado da vida pública. Nesta época, ele passou então a dedicar seu tempo e conhecimentos para a produção de obras de análise política e também social. Em 1513, ele escreveu sua obra mais importante e famosa, O Príncipe. Nesta obra, Maquiavel aconselha os governantes como governar e manter o poder absoluto, mesmo que para isso tenha que usar a força militar e fazer inimigos. Esta obra, que tentava resgatar o sentimento cívico do povo italiano, situava-se dentro do contexto do ideal de unificação italiana. Maquiavel, ele é famoso pelos seus conselhos aos governantes, ao falar, por exemplo, que o bom governante, ele deve ser temido como o leão e esperto como a raposa. Maquiavel aconselha o príncipe a possuir a astúcia da raposa e a força do leão, porque, como ele mesmo alerta, a força da lei não sendo suficiente, o governante deverá recorrer à força para se manter no poder, para sobreviver. Dois são os principais perigos a que está sujeito um político: as armadilhas e o ataque. Para as primeiras, as armadilhas, ele deve ter a astúcia da raposa. Já para os ataques, ele deve possuir a força do leão. A astúcia e força não são qualidades fáceis de conviver numa mesma personalidade. O entendimento comum é que o fraco, por ser fraco, ele recorre à astúcia para sobreviver. Inversamente, o forte tende a ser percebido como bruto, simplório e pouco inteligente. Para Maquiavel, o líder ele deve aspirar combinar em si essas duas características, ou seja, a astúcia e também a força. Thomas Hobbes, filósofo que já foi estudado por nós, ele defende a monarquia absolutista. E John Locke, que também já estudamos, diz que a melhor forma de governo é aquela escolhida pelo povo. Já Rousseau, também visto em aulas anteriores, ele defende que a melhor forma de governo é aquela em que quem for escolhido para governar deve ser funcionário do povo, que é o soberano. Enfim, o
O Estado ele pode exercer o poder de várias maneiras e o governo é um dos elementos fundamentais na administração de um país, de um estado, de uma cidade. Pode-se entender o conceito de formas de governo ou sistema político como sendo um conjunto de instituições políticas por meio das quais um Estado se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade. A mais antiga classificação de formas de governo foi proposta por Aristóteles, filósofo grego, em sua obra O Estado. Segundo ele, existem as formas puras e impuras de governo. As formas ditas puras se caracterizam por olharem pelo interesse comum e são a monarquia, que é o governo de um só, a aristocracia, que é o governo dos melhores, e a democracia, que é o governo do povo. A cada uma dessas formas puras corresponde uma forma impura, isto é, uma forma corrompida, desfigurada em suas características essenciais, visando apenas o interesse particular. Seriam, portanto, a tirania, que é o governo com poder ilimitado, que seria a deturpação da monarquia. A oligarquia, que é o governo de poucas pessoas, ou seja, uma adulteração da aristocracia. E a demagogia, que é o governo que conduz o povo a uma falsa situação, que é a deturpação aí da democracia. Existem outras formas de governo, como a plutocracia, onde o poder é exercido pelo grupo mais rico, a anarquia, que é a eliminação total de todas as formas de governo, a ditadura, onde há a presença do totalitarismo, isto é, um governo não democrático e também outras formas aí existentes. Faremos agora algumas considerações acerca da monarquia e da república. A monarquia é a forma de governo no qual o cargo do chefe de Estado ele é hereditário e também vitalício. O rei ele recebe o poder por herança e o exerce por toda a sua vida. A monarquia se diz constitucional quando a competência do rei ou do monarca ela é limitada por uma legislação suprema, ou seja, uma lei constitucional, a qual todos estão sujeitos, inclusive o rei. A monarquia ela foi muito comum nos países da Europa durante a Idade Média e também moderna. Neste último caso, os reis governavam sem limites de poder. Este sistema ficou conhecido como absolutismo. Com a Revolução Francesa em 1789, este sistema de governo ele entrou em decadência, sendo substituído aí pela república em grande parte dos países. Atualmente, poucos países utilizam este sistema de governo e os que o utilizam deixam poucos poderes nas mãos do rei. Neste sentido, nós podemos citar as monarquias constitucionais do Reino Unido, da Austrália, Noruega, Suécia, Canadá, Japão e também a Dinamarca. Nestes países, o rei ou a rainha funcionam como uma figura decorativa e tradicional. Vale lembrá-los que o nosso país, o Brasil, também já teve monarquia, entre os anos de 1822 e 1889, com os reinados de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Já a República é um governo que procura atender aos interesses gerais de todo o cidadão. A imagem que representa a República é a de uma mulher. A justiça ela é representada pela balança, a força é representada pelo leão e desenvolvimento representado aí pela locomotiva, navio e avião. Expectativas de que com a República teria um país mais desenvolvido. Na República, o exercício do poder é eletivo e temporário. Através do tempo, algumas repúblicas
elas desenvolvem um processo político que não é aberto aos cidadãos. Foi esse texto? Só volta um pouquinho, por favor. É isso mesmo, é isso mesmo. Vou repetir novamente. Na República, o exercício do poder é eletivo e temporário. Através do tempo, algumas repúblicas desenvolvem um processo político que não é aberto aos cidadãos. Nas repúblicas democráticas, o poder emana do povo e em nome dele é exercido. Portanto, o governo é aberto à participação dos cidadãos por meio de eleições periódicas. Em uma república, a forma de eleição do chefe do Estado, por regra, chamada de presidente da República, é normalmente realizada através do voto livre e também secreto. Dependendo do sistema de governo, o presidente da República pode ou não acumular o poder executivo, que é o poder do Estado, que, nos moldes da Constituição de um país, possui a atribuição de governar o povo e administrar os interesses públicos, cumprindo fielmente as ordenações legais. O poder executivo executa a lei, isto é, cumpre a lei. A origem desse sistema político está na forma antiga, onde primeiro surgiram as instituições, como, por exemplo, o Senado. No Brasil, a proclamação da República vai se dar em 15 de novembro de 1889, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Nos primeiros 5 anos de República, no Brasil, o governo foi dos militares. Deodoro da Fonseca tornou-se chefe do governo provisório, isto é, o nosso primeiro presidente. E em 1891, ele renunciou e quem assumiu foi o vice-presidente, o Floriano Peixoto. O militar Floriano Peixoto, em seu governo, ele intensificou a repressão aos que ainda davam apoio à monarquia. A Constituição, então, de 1891, ela oficializou a forma republicana do governo, que persiste até os nossos dias de hoje. No Brasil, se torna fundamental discutir a questão da República, pois, embora tenha ocorrido em 1889, quer dizer, há muito tempo, não fez os interesses públicos se sobreporem aos privados. Haja vista a República Velha, para não se falar aí nos escândalos da atualidade. Em meio a tanta polêmica de corrupção no país, a nossa República, de fato, ela está atendendo aos interesses do povo? O que vocês pensam sobre isso? Fica aí essa questão para vocês, para nós refletirmos aí um pouco depois. Vamos agora falar um pouco sobre o regime presidencialista e também o parlamentarista. O Brasil adota o sistema presidencialista. Nesse regime, há 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, exercidos, respectivamente, pelo presidente da República, pelo parlamento, no caso do Brasil, o Congresso Nacional, e pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Corte Suprema. Toda a concepção do presidencialismo baseia-se na harmonia desses 3 poderes. Nenhum pode impor-se ao outro ou tentar superar os demais. Para manter esse equilíbrio, há um sistema de freios e contrapesos, pelo qual um poder controla o outro e cada um depende dos outros 2. É, por exemplo, o parlamento, o legislativo, que aprova os projetos de lei, assim como o orçamento que fixa as despesas. Com isso, ele controla o executivo e também o judiciário. Mas o presidente da República, ele pode vetar o que foi aprovado pelo Congresso. É o presidente da República, ou seja, o executivo, que escolhe os nomes dos membros do Supremo Tribunal, controlando assim o judiciário. Mas o legislativo, ele deve aprovar esses nomes, controlando assim tanto o executivo quanto o judiciário.
O judiciário é quem julga a aplicação das leis, podendo até mesmo suspender sua execução. Com isso, ele freia tanto o legislativo quanto o executivo. No presidencialismo, o chefe de Estado, que simboliza a nação, e o chefe de governo, que dirige a administração do país, é a mesma pessoa. O presidente da República é chefe de Estado e também chefe de governo. No presidencialismo, o presidente e os parlamentares são escolhidos por um período de tempo fixo e determinado, geralmente 4 ou 5 anos. Salvo situações excepcionais, uma vez eleitos, eles têm seu mandato garantido durante esse prazo. Em um regime presidencialista, o legislativo ele pode ser exercido apenas pela Câmara dos Deputados, no sistema unicameral, ou por duas casas, a Câmara e também o Senado, um sistema bicameral, assim como é aqui no Brasil. Já no parlamentarismo, todo o poder concentra-se no parlamento, que é, de fato, o único poder. Se o governo executivo discordar do parlamento, a maioria dos deputados dissolve esse governo. O poder judiciário, ele não se impõe ao parlamento, até porque, em um sistema parlamentarista puro, a Constituição não é rígida. Se uma lei, por exemplo, for considerada inconstitucional, o parlamento ele simplesmente altera a Constituição. No Reino Unido, o exemplo mais puro de parlamentarismo, não há sequer uma Constituição escrita, ou seja, formal. Em um regime parlamentarista, o chefe de Estado é uma pessoa e o chefe de governo é outra. O chefe de Estado apenas simboliza a nação, mas não tem poderes administrativos. Pode ser um rei ou presidente escolhido pelo parlamento ou eleito diretamente pelo povo. A rainha da Inglaterra, por exemplo, ela reina, mas não governa. Ela é apenas chefe de Estado. O chefe de governo é quem governa e administra, chamado de primeiro-ministro. Ele é sempre escolhido pelo parlamento, que pode também destituí-lo. Após as eleições, o partido político, ou a coligação que teve a maioria dos votos, escolhe um primeiro-ministro e os que vão ocupar os diferentes ministérios e levam esses nomes ao chefe de Estado, que o submete ao parlamento. Se os nomes forem aprovados pela maioria, esses primeiros ministros é empossado pelo chefe de Estado. O primeiro-ministro, então, ele indica o corpo de ministros do governo, que são apreciados pelo parlamento. O primeiro-ministro, ele governa até que haja novas eleições, normalmente 4 ou 5 anos depois, ou até que perca a confiança da maioria do parlamento. Se a maioria, em algum momento, discordar do primeiro-ministro, vota então uma moção de desconfiança e o governo cai. A maioria vitoriosa no parlamento indica ao chefe de Estado o nome dos novos ministros, que são submetidos então à votação. Se forem aprovados, começam a governar. Se não forem, novos ministros têm de ser escolhidos até que o primeiro-ministro indicado tenha o apoio da maioria dos deputados. Se a maioria aprovar uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro, mas ele achar que representa a vontade da maioria do povo, então o que acontece? Dissolve-se o parlamento e realizam-se eleições imediatamente. O povo, então, ele decide a quem dar a maioria. Se der a maioria aos partidários do primeiro-ministro, este se mantém no poder. Se der aos seus adversários, então cai o governo e seus oponentes submetem ao parlamento um novo ministério. Neste sistema, o poder executivo é um mero mandante da maioria parlamentar. Em um regime parlamentarista puro, só parlamentares podem ser
ministros, e eles comparecem normalmente às sessões aí do parlamento. As funções parlamentares são exercidas na Câmara dos Deputados, ou também chamada de parlamento, ou ainda de Câmara dos Comuns, como no Reino Unido, ou na Assembleia Nacional, como na França. Aqui nós temos uma relação de países parlamentaristas, no qual a forma de governo é a república. Para não citar todos, destacamos apenas o Afeganistão, a Alemanha, a China, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte, a França, Grécia, a Índia, a Irlanda, Israel, Itália, Polônia, Portugal, Rússia, Síria e também o Vietnã. Já os países parlamentaristas regidos pela monarquia, nós temos a Austrália, a Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Holanda, Japão, Jordânia, a Malásia, Marrocos, Nepal, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Suécia e também a Tailândia. Já no grupo dos países presidencialistas, regidos pela República, nós temos, no grupo dos países presidencialistas, regidos pela República, nós temos a África do Sul, a Argentina, Bolívia, o Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Estados Unidos, a Guatemala, a Indonésia, o Irã, o México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Senegal, Uruguai, Venezuela e, a exceção, a Suíça, que é uma república confederativa. Vocês sabem a diferença entre uma república federativa para uma república confederativa? Pois bem, a federação é o nome de um Estado soberano formado por diversas entidades locais, com autonomia de governo e administração. Quando essas entidades se unem através de uma Constituição, forma-se a federação ou o Estado federal. O Brasil é um bom exemplo, pois é uma federação que tem como Estados-membros, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, o Pernambuco, Rondônia, entre outros. Cada estado desses tem sua autonomia, tanto administrativa quanto política, porém não é soberano nem tem personalidade internacional. Já a confederação, ela é similar à federação, mas difere no fato de que as entidades da confederação são soberanas e a sua formação é feita por alianças, enquanto na federação isto ocorre por Constituição. Na confederação, os laços existentes são mais brandos, enquanto que na federação são mais rígidos. Uma das principais características do poder do Estado é a soberania. Conceitualmente, soberania é a posse do poder em grau supremo, isto é, sem se submeter a nenhum poder semelhante. A soberania é uma prerrogativa do Estado e se manifesta em dois planos. No plano interno, isto é, dentro da própria organização do Estado, que é o direito do governo a administrar a comunidade sem dependência de qualquer outra autoridade da mesma ordem. Já no plano externo, quer dizer, com relação a outros estados, o Estado ele não se subordina a nenhum outro, ou seja, o governo gerencia seu país sem dependência de outros governos. As várias formas que o Estado assumiu no capitalismo sempre estiveram ligadas à ideia de soberania popular, que é a base da democracia. Mas tal soberania só se torna efetiva com a representação pelo voto. Para ampliar o número de pessoas com direito de votar e também serem votadas, foram necessárias muitas lutas. Isso significa que o liberalismo clássico, conceito já estudado por nós, só se tornou democrático porque foi forçado a isso. Na época do liberalismo, no liberalismo clássico, somente o homem adulto
e economicamente independente e que tinha escolaridade, era considerado capaz para tomar decisões políticas. Desse modo, a representação durante muito tempo foi bastante restrita. Hoje em dia, ainda se ouvem coisas do tipo: ah, o povo não sabe votar, ou para se candidatar tem que ser rico ou bem instruído, com alta escolaridade. Muitas pessoas também pensam que só se pode fazer política por meio dos partidos políticos. Os partidos políticos, eles nasceram por causa da pressão exercida por quem não tinha acesso ao parlamento. No início do Estado liberal, a ideia de partido era inaceitável, pois considerava-se que o parlamento ele devia ter unidade de formação e também de pensamento, não comportando divisões ou partes. Daí a origem da palavra partido. Votavam e eram votados, na prática, apenas os que possuíam propriedades e riqueza, ou seja, aquelas pessoas que podiam viver para a política, já que não precisam se preocupar com o seu sustento. Assim, o parlamento ele reunia os proprietários que discutiam as leis que regeriam a sociedade como um todo, mas com base na visão deles. Somente quando outros setores da sociedade começaram a lutar por participação na vida política institucional, principalmente os trabalhadores organizados, é que os partidos políticos eles começaram a aparecer e a defender os interesses diferentes. De um todo, o interesse daqueles que queriam mudar a situação e de outro, o daqueles que queriam mantê-la, ou seja, manter a mesma situação. Ou seja, quem pode gerir aí a sociedade como um todo, quem tinha melhores condições financeiras no caso. Quando nós falamos em república, em participação popular, democracia, logo nós pensamos que o povo é quem escolhe os rumos do nosso país, de nossas cidades, do nosso estado. No entanto, até que ponto a nossa participação ela é importante e faz alguma diferença? Nós somos livres de fato para expressarmos? Nós temos voz? Nós temos vez? Fica aí esse questionamento para vocês. Sorria, você está sendo filmado. O Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, ele adverte que nos dias atuais os cidadãos são continuamente controlados e consideram isso normal. É como se vivêssemos num Big Brother. A todo tempo somos vigiados. Há câmeras nas entradas das lojas, nos bancos, nas praças, nas ruas e também nas casas de muitas pessoas. Giorgio cita o caso, por exemplo, da Inglaterra, onde foram instaladas mais de 4,5 milhões de câmeras de vigilância nas últimas décadas. E que um habitante em Londres ele é filmado cerca de 300 vezes por dia. No Brasil, em muitas cidades foram implantados sistemas de vigilância com justificativa de que as câmeras ajudam a intimidar os bandidos. Pode ser, né, que intimide mesmo os bandidos. Isso é fato. Mas também tira a privacidade do cidadão, de todos nós que somos pessoas de bem, do cidadão comum. É como se todos fôssemos suspeitos e a todo tempo não somente temos a sensação de sermos observados, pois de fato nós estamos sendo observados. Estamos aos poucos perdendo a nossa liberdade, também a nossa soberania. Falaremos agora um pouco sobre os movimentos sociais. O que são movimentos sociais? Bem, gente, os movimentos sociais são ações coletivas organizadas com o objetivo de manter, mudar ou transformar uma situação na sociedade. Os movimentos sociais no Brasil revelam forte enfoque teórico vindo do marxismo, sejam eles vinculados ao espaço urbano ou rural.
prevalece a máxima da exploração de uma classe sobre a outra, da perpetuação da desigualdade. Há uma luta pela igualdade, uma luta por melhores condições de vida. Esses movimentos, quando se organizam no espaço urbano, possuem várias temáticas, como, por exemplo, as lutas por construção de creches, por escolas públicas de qualidade, por moradia, transporte, saúde, saneamento básico e uma infinidade aí de reivindicações, de lutas. Já no espaço rural, as várias temáticas ocorrem com o movimento de boias frias, sem terras e pequenos proprietários. Cada um dos movimentos, ele possui uma reivindicação específica. No entanto, todos mostram as contradições econômicas e sociais presentes na sociedade, no caso brasileira. Buscam a transformação social. Os movimentos rurais... Deixa eu iniciar que eu perdi. Isso. No início do século XX, os movimentos rurais eram mais comuns, assim como movimentos que lutavam pela conquista do poder político. Por volta de 1950, os movimentos rurais e urbanos, eles passaram a aparecer através da realização de manifestações em espaços públicos, como rodovias e também as praças. Os movimentos populares urbanos foram impulsionados, entre outros, pelas comunidades eclesiais de base, ou seja, as SEBs, Organizações da Igreja Católica. Nos anos de 1960 e 1970, apesar da forte repressão militar, os movimentos não se calaram. Havia reivindicações por educação, moradia e também pelo voto direto. Na década de 1980, destacaram-se as manifestações sociais, conhecidas como Diretas Já. Diretas Já foi um movimento político, democrático, com grande participação popular, que ocorreu aí no ano de 1984. Este movimento era favorável e apoiava a emenda do deputado Dante de Oliveira, que restabeleceria as eleições diretas para presidente da República no Brasil. Já em 1990, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e as ONGs, organizações não governamentais, tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos, tais como os movimentos sindicais. Junto com as ações coletivas que atingem os problemas existentes no mundo, tem a presença de ações coletivas que denunciam a concentração de terra, ao mesmo tempo em que apontam propostas para a geração de emprego no campo, a exemplo do movimento aí dos trabalhadores sem terra. As passeatas, manifestações em praça pública, difusão de mensagens via internet, ocupação de prédios públicos, greves, marchas, entre outros, são características da ação de um movimento social. A ação pública é o que dá visibilidade ao movimento social, principalmente quando este é focalizado pela mídia em geral. Os movimentos sociais são sinais de maturidade social que podem provocar impactos conjunturais e estruturais em maior ou menor grau, dependendo aí de sua organização e das relações de forças estabelecidas com o Estado e com os demais atores coletivos de uma sociedade. Desde 1988 até os dias de hoje, podemos observar uma série de movimentos pela efetivação de direitos existentes e também pela conquista de novos direitos. Vivemos sob uma Constituição que privilegia os direitos humanos, cíveis, políticos e sociais. Sob a ação do Estado e os movimentos sociais,
Esses direitos, essas reivindicações, devem ser instrumentos para o questionamento das muitas desigualdades existentes no país. Esses movimentos desenvolveram algo muito importante, que foi a politização da sociedade em geral. Ao abranger as necessidades da população mais carente, tanto urbanas quanto rurais, e não somente do Estado. Podemos dar como exemplo o movimento negro, das mulheres, dos indígenas, dos ambientalistas, dos sem terra, dos sem teto, dos estudantes, das associações de moradores, enfim, vários outros aí. Nenhum dos movimentos sociais quer alcançar o poder do Estado, mas sim fazer valer os direitos existentes nas leis e criar outros direitos, isto é, eles são um meio de a população organizada participar politicamente sem que seja necessário estar ligada diretamente ao Estado. O que importa é ir além da lei existente, procurando construir espaços políticos públicos nos quais possam ser debatidas todas as questões importantes para uma sociedade politizada, partindo de suas necessidades reais e não da vontade de um pequeno grupo político, que representa apenas uma pequena parcela da população. Mudando de assunto, vamos agora falar sobre cultura. Vocês sabem dizer o que é cultura? Bem, a palavra cultura abrange várias formas artísticas, mas define tudo aquilo que é produzido a partir da inteligência humana. Ela está presente desde os povos primitivos em seus costumes, sistemas, leis, religião, em suas artes, ciências, crenças, mitos, valores morais e em tudo aquilo que compromete o sentir, o pensar e o agir também das pessoas. O antropólogo Clifford Geertz diz que a cultura é um conjunto de elementos materiais e também imateriais, que determinam o modo de vida de uma comunidade. Cultura é um dos conceitos mais amplos da sociologia, com diferentes significados. A palavra cultura vem do latim colere, que significa cultivar. É um conceito com vários significados. Estudiosos da antropologia já conseguiram mais de 167 definições diferentes para o termo cultura. Félix Guattari, estudioso francês, definiu o significado de cultura em 3 grupos, que seria a cultura-valor, a cultura-alma coletiva e a cultura-mercadoria. A cultura-valor é quando damos um julgamento de valor sobre determinada situação ou pessoa. Por exemplo, se uma pessoa ela é culta ou inculta. Quando uso estes termos para identificar a cultura clássica, artística ou científica, estou me referindo à chamada cultura de valor, segundo aí o Félix. A cultura-alma, no caso a cultura-alma coletiva, é como se estivéssemos falando de civilização. Quer dizer, é a ideia de que todas as pessoas têm identidade cultural. Por exemplo, usamos as expressões cultura negra, cultura brasileira, cultura europeia. Já a cultura mercadoria é a cultura de massa, isto é, que atinge um grande número de indivíduos. São os bens consumidos pela sociedade. A antropologia é a ciência dentro das ciências sociais que irá se aprofundar no estudo da cultura. Claude Lévi-Strauss, antropólogo belga, diz que a cultura ela deve ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos em que se incluem a linguagem, as regras sociais, a arte, a ciência, a religião e as normas econômicas. Esses sistemas simbólicos se relacionam e acabam por influenciar a realidade social das sociedades. De uma maneira geral, nós podemos dizer que a cultura é tudo que é produzido em uma sociedade.
Existe em toda a sociedade uma grande dificuldade na aceitação da diversidade, isto é, daquilo que é diferente. Pois os seres humanos acabam sempre colocando o seu grupo ou sociedade como a medida para avaliar os outros. Em outras palavras, cada grupo considera-se superior ou melhor do que os outros. É o que na sociologia chamamos de etnocentrismo. O etnocentrismo pressupõe um pensamento de superioridade, de não aceitação do outro grupo, de achar-se melhor. Como exemplo extremo e negativo do etnocentrismo, podemos citar o nazismo, cujo Hitler foi o seu principal mentor. Eles acreditavam que a raça, o povo ariano, eram os melhores e que os judeus deveriam ser exterminados. Assim sendo, foram muitos os mortos aí pelo nazismo. As trocas culturais. No mundo globalizado, como vivemos hoje, somos invadidos por situações e informações vindas dos mais diversos lugares, o que nos dá a possibilidade de muitas trocas culturais. Se pensarmos historicamente, vamos perceber que, até o século XIX, as trocas culturais ocorriam entre os grupos mais próximos, com poucos contatos vindos de fora. Os padrões culturais não eram alterados, pois os contatos com culturas diferentes eram mais difíceis. Já no final do século XIX e início do século XX, a possibilidade de trocas culturais cresceu e ficou cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, porque houve um grande desenvolvimento dos meios de transporte, do sistema de correios, da telefonia, do rádio, do cinema, da internet, ou seja, dos meios de comunicação em geral. A partir disto, as pessoas passaram a ter contato com situações e culturas diferentes com muito mais frequência e também com maior facilidade. E assim, as trocas culturais ocorridas a partir daí aumentaram as referências para pensar o passado, o presente e também o futuro. As culturas distantes ou próximas acabam se misturando, construindo um novo padrão cultural, vindo desta mistura, que não podem ser mais caracterizadas como de um único país ou sociedade, mas sim parte de uma imensa cultura mundial. Isso não quer dizer que as determinadas expressões que são representativas de certos grupos, regiões ou de nações tenham desaparecido, mas acabam coexistindo com este novo padrão de cultura mundial. Cultura popular aí versus a cultura erudita. Quando falamos de cultura, às vezes nos deparamos com as expressões fulano é culto, ou isso faz parte da cultura popular, ou erudita. Em termos gerais, segundo Santos, a cultura popular são as manifestações culturais das classes excluídas do controle das instituições culturais. Manifestações diferentes da cultura dominante e que estão fora de suas instituições, que existem independentemente delas, mesmo sendo suas contemporâneas. Destacamos as danças tradicionais, como as quadrilhas juninas, as danças folclóricas regionais, músicas populares e outros tipos aí dentro da cultura popular. Já a cultura erudita, tá, ou a cultura clássica, é a cultura dominante, que desenvolveu um universo próprio de legitimidade, expresso pela filosofia, pela ciência e pelo saber produzido e controlado em instituições da sociedade nacional, tais como as universidades, as academias, as ordens profissionais. Citamos aí alguns exemplos dessa cultura erudita, né, referenciada pela classe dominante, o balé, né, as músicas clássicas,
tá ok? Noção menos intuitiva é a de cultura de massa. A cultura de massa tem uma forte influência dos meios de comunicação que manipulam um mercado e uma clientela cada vez mais consumista e desejosa por objetos sem muita utilidade, mas que são tidos como essenciais. A cultura de massa, ela não existe sem os meios de comunicação de massa. A cultura de massa, ela é um fruto do surgimento dos meios de comunicação de massa, no caso. Uma característica da cultura de massa é que ela não é produzida pelos que a consomem, ao contrário das manifestações culturais dos setores eruditos e populares. Com a possibilidade de uma cultura para as massas, surge a indústria cultural, com os mesmos princípios da produção econômica em geral. Que seria o uso crescente da máquina, a submissão do ritmo humano de trabalho ao da máquina, a exploração do trabalhador e também a divisão do trabalho. Os produtos da cultura de massa são comparáveis à produção econômica capitalista em geral, uma vez que os produtos são feitos em série para grande número. Os produtos são padronizados, são perecíveis com menor valor de uso e maior valor de troca. Por estar fortemente associada à ideia de civilização, a cultura muitas vezes se confunde com noções de desenvolvimento, educação, bons costumes, etiqueta e comportamentos da elite. Essa confusão entre cultura e civilização foi muito comum principalmente na França e Inglaterra nos séculos XVIII e também XIX, onde cultura se referia a um ideal de elite. Esse tipo de pensamento possibilitou o surgimento da hierarquização, já vista por nós entre cultura erudita e cultura popular. Olhar a cultura sob esta ótica acaba trazendo uma concepção preconceituosa de que determinadas culturas são melhores que outras, o que não é verdade, pois culturas são diferentes, com elementos diferentes e históricos também diferentes. E é exatamente tal diferença que traz uma identidade para cada grupo ou sociedade. Quando falamos em indústria cultural, nos referimos a um termo criado pelos filósofos e sociólogos alemães, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, membros da chamada Escola de Frankfurt, que foi uma escola de teoria social interdisciplinar neo-marxista. Eles criaram o conceito para definir a transformação que as sociedades deram para a cultura em mercadoria. A ideia de indústria cultural não se refere diretamente aos meios de comunicação, como a televisão, jornais ou rádio, mas sim de como o uso desses meios de comunicação por parte da classe dominante acabam disseminando suas ideias conformistas e controlando a população. A produção cultural e intelectual, a partir desta ótica, passa a ser guiada pela possibilidade de consumo dentro da vertente capitalista. Tendo os meios de comunicação com condições de colocar uma mensagem ao alcance de um grande número de indivíduos, não é o suficiente para caracterizar a existência de uma indústria cultural e de uma cultura de massa. É preciso mais do que isto. A indústria cultural nasce da sociedade industrializada, do capitalismo liberal, isto é, de uma sociedade dita de consumo. Através dos produtos, a indústria cultural pratica o reforço das normas sociais repetidas até a exaustão sem discussão. Consequentemente, acaba promovendo outra função, o conformismo funcional. Isto é, ela fabrica seus produtos para serem trocados por moeda, promove a deturpação do gosto popular,
simplifica ao máximo a fim de obter uma atitude sempre passiva do consumidor, pois tem uma atitude paternalista, quando direciona o consumidor ao invés de colocar-se à sua disposição. Em defesa da indústria cultural, está a teoria de que não é fator de alienação, pois sua própria dinâmica leva a produções que acabam por beneficiar o desenvolvimento do homem. A favor dessa ideia, nós podemos dar exemplo das crianças que hoje dominam muito mais cedo a linguagem e a tecnologia, graças aí aos meios de comunicação como a TV. Tantas informações acabam transformando-se em formação dos indivíduos. Quer dizer, a quantidade provoca alterações na qualidade. Ou ainda, podemos dizer que a indústria cultural acaba unificando não apenas as nacionalidades, mas também as próprias massas. Vejamos alguns dados sobre os meios de comunicação no Brasil e sua necessidade de propagandas. No Brasil, há em torno de 1.000 estações de rádio e mais de 75 de televisão. E estes números correspondem a aproximadamente 37 milhões de aparelhos receptores de rádio. Uma audiência possível de 60 a 90 milhões de pessoas e 13 milhões de aparelhos de TV, uma audiência possível de 50 milhões de pessoas. Já na imprensa escrita, são mais ou menos 280 jornais diários, alcançando um público superior a 4 milhões de pessoas. Cerca de 1.000 publicações mensais e semanais e 700 revistas das mais variadas aí naturezas. Diante destes números, constatamos que a maioria esmagadora deles vive essencialmente de publicidade. A diversidade da indústria cultural brasileira é percebida não somente no grau da mistura cultural e do tamanho em termos territoriais do nosso país, mas por focar conteúdos de culturas estrangeiras em detrimento de nosso conteúdo nacional. Quando ocorre em nossas mídias uma exposição de nossos valores e identidades, há o interesse comercial que interfere no que deve ser mostrado para adquirir audiência. A produção da indústria cultural, ela é direcionada para o retorno de lucros, tendo como base padrões de imagem cultural pré-estabelecidas e capazes de conquistar o interesse das massas, sem trabalhar o caráter crítico do espectador. Para a maioria dos estudiosos da indústria cultural, não se pode esperar nada no sentido de consumo consciente ou qualquer coisa parecida. Modificar os meios de comunicação sem uma ampla revolução ou reforma estrutural da sociedade não alteram a influência e a alienação trazida com a indústria cultural. O principal problema da indústria cultural não está nem na quantidade, nem no conteúdo das mensagens divulgadas, mas na estrutura mental e psíquica dos indivíduos receptores dessas informações. Portanto, nós, indivíduos pertencentes a uma sociedade, é que temos a responsabilidade e a consciência de nos deixar ser ou não atingidos pela indústria cultural. Bom, turma, chegamos assim ao final da nossa quarta e última aula da disciplina Sociologia. Espero ter contribuído para a formação de vocês e lembre-se sempre de que o melhor e mais saudável caminho para a superação das dificuldades que nos são impostas é a educação. Através dela, podemos ir a lugares ditos impossíveis. Não desanimem, tá? Não desistam do curso, tá ok? Finalizo com a frase do Benjamin Franklin, que diz: se tu me dizes, eu esqueço. Se tu me ensinas, eu lembro. E se tu me envolves, eu aprendo. Busquem sempre se envolverem com o aprendizado. Busquem sempre o melhor para vocês. Fiquem com Deus.